Bom dia! E aí, meu povo, como vocês estão? Bom dia, Lu! E aí, bora começar essa semana de lua crescente em Sagitário. Bom dia, Sandra! Bom dia, Luciana! Oi, Bia! Oi, Thaís! Bom dia, Márcia! E aí, meu povo, olha só que hoje a gente tem um tema legal pra gente falar aqui, né? Como um bom tema sagitariano. Sagitário é o signo do crescimento, da expansão, da animação. Eles são a alma da festa, eles gostam de se divertir, eles gostam de crescer, de expandir, de quebrar limites. A Aline falou que o Capricórnio chegou na live. O Capricórnio já está na live, mas o meu Mercúrio em Sagitário hoje vai falar com vocês. Bom dia, Elaine. E hoje a gente tem previsões bem legais para a semana, bem interessante, uma semana bem interessante. Já vai mandando essa live aí para todo mundo que precisa assistir, porque ela não fica gravada. E além das previsões, a gente tem uma pessoa maravilhosa que vai entrar nessa live hoje para falar com a gente sobre esse assunto, sabedoria, crescimento, expansão. Como é que a gente faz para realizar os nossos sonhos? E por que eu chamei ela? Porque ela é uma das pessoas que mais incrivelmente na vida realiza os seus desejos. Essa mulher, ela fala assim, eu quero isso, acontece, ela materializa na vida dela. E ela já chegou muito longe, ela vai ainda mais longe, além de professora de inglês, ou seja, temas absolutamente sagitarianos. Mas eu vou trazer aqui um pouquinho das previsões, tá? E aí eu já chamo ela, já coloco ela aqui nessa live. Separei aqui uns tópicos, semana passada eu não separei, mas eu gosto de fazer isso para que eu não me perca aqui. É isso, meu povo. Essa semana a gente tem quadrantes de signos, né, durante a semana. Então, a gente começa com a lua no signo tal e vai até o signo tal. Esse quadrante, geralmente a gente pega aí 4 luas, 4 signos, na verdade, traz sempre um tema. Nessa semana, a gente começa com a lua em Libra e vai até Capricórnio. E esse trecho aí, que a gente diria da casa 7 até a casa 10, os signos do 7º signo ao 10º signo ali, mais ou menos, a gente tem um quadrante de maturidade. E o Sol ainda está em Virgem. Então essa semana é uma semana de maturidade, de boas escolhas. É uma semana para a gente olhar para a consistência de tudo aquilo que a gente faz. E a gente tem alguns aspectos importantes. A gente ontem, domingo, começou a semana com o Júpiter quadrando Vênus. Essa quadratura, ela traz pra gente coisas boas e coisas ruins. Porque Júpiter e Vênus são os planetas mais benéficos da astrologia, mas eles estão num aspecto tenso, que é uma quadratura. Então isso pode trazer pra gente uma soberba, autoindulgência, ilusão, a gente iludir as pessoas. É como se a gente tivesse um poder muito grande ali. Carol, já te vi aqui. Vou só dar uma pincelada nas energias da semana e a gente já entra para falar sobre o teu tema maravilhoso. E aí a gente pode, assim, a gente fica com poder, a gente pode iludir as pessoas, ou a gente pode ser iludido, a gente pode ficar autoindulgente ou numa soberba muito grande. Agora, é muito bom para ampliação de horizontes. Júpiter é o regente de Sagitário e de Peixes, que é o ascendente da lua crescente que a gente tem na sexta-feira. A gente vai ter uma oposição de Sol com Netuno, que também pode fazer a gente se iludir ou iludir alguém. Essa oposição, que é um cabo de guerra, né? É um aspecto de 180 graus de Sol com Netuno, traz uma cortina de fumaça, né? Netuno sempre traz uma cortina de fumaça na nossa visão.
E então a gente pode ficar com dificuldade de encontrar as coisas, dificuldade de enxergar as coisas. Como o Sol está em Virgem e Netuno em Peixes, traz mais ainda essa necessidade da gente olhar para o aqui e agora. Essa é uma semana em que a gente pode coletivamente receber algumas notícias, algumas descobertas. Saiu aqui uma notícia, descobriram um negócio na parte política, social, econômica, tá? Então a gente pode ter algumas notícias no âmbito pessoal também. Mas assim, é uma semana boa para descortinar a nossa visão com muita clareza, com muita objetividade, ainda usando aí o final do Sol em Virgem para trazer a nossa objetividade, tá? E a gente tem os trígono de Sol com Plutão, que é maravilhoso, porque ele nos dá força, mas é aquela força que vem, que a gente fala a força do útero para as mulheres, né? É a força do âmago, é a força que a gente tira assim do fundo do baú, de renascimento. Então, é uma semana para a gente também usar a nossa como que eu posso dizer? A nossa força de renascimento, a nossa força do além-mar, além da vida. É uma semana, bom dia Rita, é uma semana de entrar em contato com aquilo de mais profundo que a gente tem e se transformar. O trígono já é um aspecto fluente, apesar de Plutão não ser um planeta assim muito positivo, sabe? É uma semana para a gente aumentar a nossa atenção, tá? Então aumente a sua atenção, foco naquilo que traz crescimento, naquilo que traz ampliação dos seus horizontes. E que eu coloquei aqui um alerta, né? Mas um alerta positivo, é a semana dos impossíveis. Sabe aquilo que você está tentando há muito tempo, que não vem dando certo, que você não vem conseguindo, que você não sabe mais como fazer? Essa é a semana para você resgatar isso, tirar isso do fundo do baú e fazer acontecer, ok? No sábado, a gente tem o equinócio da primavera. Finalmente, o brasileiro não gosta de inverno. E aí a gente tem o Sol ingressando em Libra. Uma nova leitura que a gente faz do mundo. A gente está saindo de um Sol em Virgem, um Sol da minúcia, né? Um olhar minucioso, atento aos detalhes, para Libra, que são as relações, que a leveza, que a beleza, a arte, né? Os temas aí de Vênus. Eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho o mapa da Lua Crescente. A gente vai ter a Lua Crescente na sexta-feira, dia 22. A Lua vai estar na casa 10. Esse mapa aqui é válido para o Brasil, tá? Eu sei que tem gente aí, muita gente de Portugal, outros países, tem muita gente na Europa, clientes meus na Europa. E o ascendente em Peixes dessa lunação, que é Peixes e Júpiter pela astrologia clássica, são regidos. Peixes e Sagitário na astrologia clássica são regidos por Júpiter. E Júpiter é o planeta do crescimento, da expansão, das línguas, dos estudos, do mestre, dos impossíveis. É o signo de Deus, das filosofias de vida, das sabedorias intelectuais e acadêmicas, mas também das sabedorias internas, das sabedorias divinas, das sabedorias filosóficas. Por isso que chamei a Carol aqui. Olha só, a gente tem aqui a Rogéria, guia Dubai. Olha só, está em Dubai. Eu também não fui guia, mas eu tinha agência de turismo em Marrocos. Acho que você deve trabalhar bastante com brasileiro aí, né? Era um trabalho que eu fazia. E a Lua Crescente em Sagitário, deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A Lua Crescente em Sagitário é bem isso aí, viu? Bem, Rogério, é bem o que você faz aí em Dubai. Sabedoria, conhecimento, cultura, do outro lado, é a quebra de fronteiras. E a gente tem um grande trígono, eu não sei se eu consigo aumentar, não, né? Só quando eu faço assim aumenta a minha imagem. Mas vocês vão ver lá no meio do mapa um triângulo azul, tá? Bem grande ali, que ele tá trazendo pra gente uma oportunidade. Na verdade tem dois, tá? Tem um de Lua, Nodo e Sol. E a gente tem e a gente tem um de Plutão, Urano e Sol. Esse grande trígono, que é um triângulo azul que une 3 planetas,
traz essa energia da transformação, da motivação, da gente sair do zero, da gente sair, aliás, do zero não, do negativo em uma área da nossa vida e emergir para a sabedoria, para o crescimento e para a transformação, tá? E a gente tem um outro aspecto que eu já vou trazer aqui para vocês. Na semana que vem, que vai ser a live de lua cheia, eu já vou trazer as questões do eclipse que a gente vai ter daqui 20 dias, ou seja, vão faltar 15 dias para o eclipse. E aí eu vou trazer isso para você. A Carol tá perguntando se é uma boa semana para repensar retorno de relacionamento. Sim, mas repense o relacionamento, tá? Esse relacionamento que você quer para você, essa pessoa que você quer para você, aí vai fundo. Porque realmente os defuntos vão sair da cova aí com esse trígono de Sol e Plutão e esse grande trígono de Sol, Plutão e Urano, tá? A gente tem um aspecto que está se formando, eu já vou dar já vou trazer isso para você. E Carol, esse aspecto aqui, ele é bem você, tá? E é bem o que você faz, então já memoriza aí. Deixa eu colocar a Carol e aí eu já trago esse aspecto, cadê? Deixa eu parar de compartilhar. Peraí que eu não tô ouvindo. Tá me ouvindo agora? Bom dia! Bom dia! Kiki, olha, eu acho que eu nunca fiz uma live tão cedo. Ah, olha só. Quebrando protocolos jupiterianos e sagitarianos. Quebrei todos os meus protocolos, juro. Bom dia, meninas! Agradeço a honra de te ter aqui nessa manhã ensolarada, porque em Santos está um dia maravilhoso. Aqui também maravilhoso, adoro. Veio atrás, alguém dando bom sinal. Não sei nem se minha cara tá boa tão cedo assim. Acordei, tomei um banho e falei, gente, tem que ir bem pra essa live. Gente, 7 horas da manhã, que é maluca? Mas eu gostei, é uma experiência nova. Vamos lá. Esse horário é muito bom pra gente falar com as pessoas, porque elas estão se arrumando, estão no trânsito às vezes, estão aquela coisa assim, acordando, terminando a meditação. Eu estava entrando sempre segunda-feira à noite, e aí tá todo mundo cansado. Falei, não, segunda-feira de manhã, olha, tá todo mundo falando que você tá linda, por quê? Porque nasceu pronta, né, gente? Nasci pronta, sim. Não, ainda vou treinar daqui a pouco. Aí o dia vai começar do melhor jeito, que eu já aprendi um monte de coisa com você, já fiz até anotações aqui com tudo que você falou, das previsões da semana. Tô amando, hein? Tô amando. Vamos pra cima. Você tem que vir aqui segunda fazer as suas anotações da semana. Assim, ver da cama, sabe? Ver indo treinar, ver fazendo escada já, assim, já aquecendo. Você viu? Essa é a ideia. Eu sei que tem gente aqui que tá na academia vendo a live. Mas é mesmo. Tá aí. Olha só. Ai, bati aqui. Tem um aspecto, antes da gente começar a falar do tema que eu quis te trazer, mas tem um aspecto que a gente está vivenciando esse ano e que vai ficar exato em abril de 2024. E que a última vez que aconteceu foi em 2010. Ou seja, 14 anos, né? Olha, a Isabel tá chegando na academia. É isso aí. Que é uma conjunção de Júpiter com Urano. Eles estão retrógrados, então eles ficam indo e vindo, mas eles vão se encontrar em movimento direto em abril de 2024. Mas até lá, a gente está tendo uma motivação de crescimento e expansão de uma maneira diferente com relação ao nosso trabalho e ao nosso dinheiro. Então, a gente está num momento de grandes oportunidades de fazer coisas diferentes nos nossos negócios, de crescer, quebrar barreira, de pensar fora da caixa. Em abril de 2024, esse aspecto vai ficar exato. Então, a gente tem aí praticamente 7 meses, estou alertando, 7 meses antes, para a gente fazer esse movimento de planejar a nossa vida profissional e financeira. Alguém perguntou aí se era hora de voltar um namoro. Isso também abrange as nossas relações afetivas
e a nossa bem-estar, o nosso bem-estar, a nossa saúde, a nossa beleza, a nossa estética, que são temas taurinos. Então a gente tem que aproveitar essa energia dessa conjunção que vai ficar indo e voltando aí. Então, um aspecto que durante esses 7 meses já está ativo e durante os próximos 7 meses continua ativo para trazer esse assim, o que é que eu posso fazer para crescer, para ganhar mais dinheiro, para ter mais segurança, para ter mais estabilidade na minha vida profissional, na minha vida financeira e na minha vida afetiva, especialmente. Então, já trouxe esse alerta aí para esta mulher, que é uma grande empresária, empreendedora, que faz as coisas de um jeito diferente, não é? Nossa, E ela... mas como que você está falando é muito legal. Já me deu vários insights só com essa sua fala inicial. Aí já pirou minha cabeça aqui. Isso é muito bacana. É, Porque é engraçado como essas energias elas conectam com a gente, né? Parece que às vezes a gente, que nem quando Mercúrio está retrógrado, não parece que as coisas quebram mais, que as coisas ficam mais difíceis, às vezes quando a gente retoma mais projetos, não tem isso muito a ver? Como que é isso, né? então, mas é uma coisa que não se explica. Dentre outras coisas que não se explicam, essas energias astrológicas a gente não consegue explicar de uma maneira assim, ó, 2 mais 2 dá 4. É empírico, a gente vê na pele mesmo, a gente testa e vê que dá certo. E por que que eu gosto, né, de trazer previsão nesse sentido de aconselhamento? Porque quando a gente traz, por exemplo, ó, eu te falei, te dei uma informação, isso você manja muito. Te dei uma informação, o teu cérebro conectou com essa informação. O teu campo espiritual, ele já está sentindo, porque a gente sente. A gente só deu o clique, né, da mente racional com o corpo espiritual e energético. E aí agora você usa essa informação para aproveitar melhor o teu tempo na Terra, né? Isso que eu penso. Eu gosto dessas previsões, assim, olha, essa semana aproveita. É uma semana de maturidade, é uma semana de crescimento, é uma semana de fazer as coisas como adultos. Então, o que você precisa fazer? É uma reunião? Precisa dar andamento em algo? Precisa dar andamento num projeto, num processo? Precisa focar? Essa é a semana do adulto, né? A semana que pega um quadrante adulto do nosso mapa, do mapa, né? A Lua, ela vai passar por signos de maturidade. Então a gente tem que trabalhar isso, aproveitar isso, né? E quando a gente fala Mercúrio retrógrado, é ruim para isso e aquilo, mas é maravilhoso para outras coisas. Eu aproveito muito Mercúrio retrógrado, é uma fase para mim hiper produtiva. Eu acelero muito as minhas coisas internas, não externas. Eu deixo para fazer o externo quando Mercúrio termina a retrogradação. E a Lua que a gente tem, que é crescente em Sagitário, agora na sexta-feira, ela traz, imagina, a Lua em Sagitário, Sagitário é a alma da festa. Sexta-feira, esse sextou desta sexta-feira, ele vai ter até fogos, champanhe e por aí, entendeu? Principalmente quem tem a Lua em Sagitário, Sol em Sagitário, Ascendente em Sagitário, vai se sentir muito motivado. E Sagitário é conhecimento, é sabedoria, é expansão. E quando eu pensei em Lua crescente em Sagitário, eu falei, gente, é a Carol. Porque quando eu penso em você, eu lembro muito de uma frase que você falou na leitura do seu mapa, que você falou assim, quando eu quero um negócio, eu penso, eu quero fazer tal coisa. Você lança e você consegue. E você faz. Óbvio que você deve ter as suas dificuldades, óbvio que vez ou outra, assim como no passado você já contou a sua história, você já quebrou a cara, né? E é natural. Mas você é uma pessoa que pensa num negócio que você quer fazer e você faz. Qual é a mágica? Porque Sagitário também traz uma mágica. Qual que é a mágica dessa mente sábia? A mágica, vamos lá, vou contar para vocês os 3 segredos. Não, brincadeira. A mágica, primeiro, é acreditar, né? Eu acredito muito em Deus. Eu coloco Deus na frente de todas as coisas que eu faço. Eu acho que essa fé que me move é muito, muito louco isso, porque eu falo assim, eu quero uma coisa e quando eu coloco na minha cabeça, eu coloco assim na vontade de Deus primeiro. Eu falo, Deus, se for a tua vontade, eu vou me mover. E eu sei que as coisas vão acontecer. Então, quando eu começo esse movimento, parece que o universo vai se movimentando para que as coisas aconteçam. Mas eu entendo que esse movimento de mim também tem que acontecer, né? Que não é só eu pedir as coisas, eu me movimento. E as coisas começam, de fato, a caminhar para aquilo. Então eu vou sentindo uma resposta meio que de Deus, vai nesse caminho e as coisas vão acontecendo mesmo para os lados do que eu quero fazer mesmo, do que eu quero produzir. E
todas as vezes que eu quero algum projeto novo, que eu penso que eu quero produzir algo novo na minha vida, que eu quero, sei lá, montar um curso novo, que eu quero ajudar, eu ponho um propósito naquilo. Quantas pessoas eu posso ajudar? Qual o propósito que eu quero? O que eu posso contribuir com as pessoas? Eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter amor naquilo. Porque às vezes você, vou ganhar tanto. Não é só a questão financeira, porque a questão financeira ela não vai movimentar por muito tempo. Tem que ter amor, tem que ter propósito. Então, todas as coisas que eu vou fazer na minha vida, elas têm que ter Deus primeiro, depois um propósito maior naquilo. E as coisas vão acontecendo. É muito louco isso. Esse dia eu estava falando com meu marido sobre isso e ele falou, cara, eu nunca vi uma pessoa que tudo que fala, vai ser cocria. Você põe na boca, me dá até um negócio. Ele falou assim, me dá até um negócio do coração, que você põe na boca, você faz. Eu nunca vi igual. Ele falou assim, por que você não ensina as pessoas a fazer isso? Eu falei assim, porque não é uma coisa que ensina. Esse conhecimento não é meu, isso é milenar. Eu acho que isso as pessoas já podem fazer, isso já tá para elas aí. Não fui eu que inventei. Eu coloco Deus na frente de tudo e eu me movimento. Eu simplesmente falo, eu quero fazer, e eu vou e movimento e as coisas vão acontecendo. Eu acho que é um movimento que a gente faz, né? Que as coisas vão acontecendo. E isso é Sagitário, né? Essa é a força sagitariana. Muita gente fala assim, eu não tenho Sagitário no mapa. Todo mundo tem, todos os signos, todos os signos. É que às vezes a gente não tem um planeta dentro daquele signo, mas a gente tem. Então todo mundo pode acessar. A Carol tem ascendente em Gêmeos, né? Então você tem Sagitário na casa 7. Então é uma lua aí que você e o Bruno aproveitem o final de semana, porque vai pegar a casa dos relacionamentos. Vocês vão se divertir esse final de semana. Mas é isso, você tem em oposição ao seu ascendente Sagitário, ou seja, você busca essa sabedoria fora, você não busca essa sabedoria só dentro, você busca essa força de expansão fora. Então, assim, o quanto eu posso ajudar as pessoas, eu posso transformar as pessoas. Não é uma coisa só interna, né? Não é uma coisa de você trabalhar o meu objetivo, um objetivo coletivo, né? Que É o objetivo. para dentro dessa energia de Sagitário. E para você alcançar esse pensamento de Deus primeiro, você sabe que no Marrocos, morei lá, né, muitos anos, as montanhas, você vai andando pelo Atlas, pela Cordilheira dos Atlas, e você às vezes vê no topo da montanha coisas escritas com pedras, mas sabe, são mensagens que você lê a quilômetros de distância? Você vê uma montanha lá no fundo e você vê 3 palavras escritas com pedras. E em vários lugares do país você vê assim, Deus, o povo e o rei. Então tá, Deus, povo e rei. É a ordem de prioridade da vida, porque lá é uma monarquia, né? Então o rei, ele não é só uma figura política, ele também é uma figura religiosa. Então a gente tem lá Deus, povo e o rei. É a ordem de prioridades que um ser humano deve ter ali dentro daquela nação. Isso, colocar Deus primeiro, de colocar a sua fé primeiro, é algo que você falou que é milenar. É algo que está na gente há milhares de anos, mas que a gente perdeu. Então, eu acredito que quando a gente chegou neste mundo moderno, que a gente nasceu lá na década de 80, nesse mundo moderno, a gente não tinha isso. A gente teve que resgatar isso. Em que momento da sua vida você recebeu essa sabedoria, você percebeu que é Deus na frente? Olha, eu não sei te dizer em que momento da minha vida, porque eu tenho lembranças de muito criança, muito pequena, uma adolescente, eu já ter... Porque foi assim, eu fui criada pela minha avó, e minha avó era muito religiosa. Então, ela sempre trazia conhecimentos da igreja pra gente, né? Da igreja. Engraçado, você fala assim, da igreja, independente de não conectar Deus com a igreja, né? Porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Não é sobre a igreja. Canal de ligação. Mas é um canal de ligação, porque são os primeiros contatos que a gente tem com o que é Deus, como que, né, de onde a gente veio. Então, foram os primeiros contatos que eu tive com Deus. Então, minha avó ensinava muito isso. Então, ela fez questão que a gente fizesse aquelas coisas de catequese, crisma, essas coisas todas. Então, foram os meus primeiros contatos com Deus, independente do que eu pensava sobre aquilo tudo. Talvez eu não tivesse uma racionalidade naquilo, né? Mas eu já foram meus primeiros contatos. E eu sempre fui uma pessoa que eu encarava a vida independente de qualquer problema com muita alegria. Mas isso era de mim. E isso era de mim. Porque não importava o tamanho do problema, eu sempre conseguia ver um lado positivo naquilo. Porque eu entendia que existia
uma força maior, que vamos chamar de Deus, existe uma força maior que cuidava de tudo para mim. Eu entendi assim, dessa forma, desde muito pequena. E eu fui levando a vida dessa forma. Eu acho que o universo, ele acontece a partir da gente e pra gente. Então, eu fui entendendo dessa forma. E eu busco ensinar os meus filhos desse jeito também. Então, por exemplo, eu sou cristã, eu vou à igreja e eu levo os meus filhos na igreja todo domingo. E aí eu levo os meus filhos na igreja todo domingo porque eu quero que eles tenham um contato, que eles saibam que existe uma força maior que rege tudo, para que eles entendam que existe uma energia. Mas eu também falo para eles do signo, da energia dos signos, de astrologia. Eu quero que eles entendam que existe tudo isso, que pode ajudar, que para eles não sejam assim tão céticos com as coisas, né? E eu comecei a ter contato com tudo isso na minha vida. Então, isso sempre foi uma resposta. Eu não sei se te dizer em que momento que isso aconteceu, mas isso sempre foi uma resposta. É sempre o reforço da intenção positiva. Isso sempre veio para mim como resposta. Não foi nem que eu acreditei primeiro, sabe? Não foi muito Santo Tomé. Sempre foi resposta mesmo de tudo. Tudo que eu fiz, eu sempre tive resposta de Deus, em todos os momentos, em todos. Eu nunca me vi desamparada. Eu não tive uma vida fácil, nunca. Fui criada pela minha avó, minha mãe foi embora muito cedo, né? Foi morar. Não que ela morreu, mas assim, ela foi embora de casa muito cedo e tal. Mas isso nunca foi uma dificuldade para mim. Então, o fato de eu ter vivido coisas que em outras pessoas teriam entendido isso como uma vida difícil, nossa, meu Deus. Não, para mim a minha vida foi muito alegre, minha vida foi. Por quê? Porque eu via aquilo como existe Deus, existe uma força maior que rege e que cuida de mim. Então, qual é o meu objetivo? Fazer o meu melhor. Eu tenho saúde, eu tenho uma casa para morar, eu tenho comida todos os dias no meu prato. O que eu tenho que fazer? O meu melhor para ter o melhor sempre. Tem um Deus que cuida de mim, isso aqui tem um propósito. O que eu posso tirar de melhor de tudo isso que eu estou vivendo? Porque a gente pode olhar o copo meio cheio e pode olhar um copo meio vazio. Isso também eu entendo como sabedoria. A gente vê, sabedoria não é só aquilo que eu sei, está relacionado também aos meus valores, ao autoconhecimento, né? Então, eu encarar as coisas dessa forma fez com que eu fosse me tornando uma pessoa talvez um pouco mais sábia para encarar os desafios da vida. E entender que cada desafio que se apresenta é para me tornar uma versão melhor para as coisas que vão acontecer ainda, que estão vindo para as minhas próximas realizações. Então foi mais ou menos essa pegada que eu vim trazendo até aqui, entendeu? Muito lindo. E isso é algo que, assim, muitas pessoas como você nascem com isso. Tem gente que nasce com isso. Eu acho que foi isso. E tem gente que precisa buscar isso ao longo da vida. Tem gente que não nasce com isso. Porque você fala, minha vida não foi fácil. E realmente, eu lembro da tua história quando a gente conversou, né? Sempre mais intimamente na leitura do mapa. E você percebe que é percepção, que é uma coisa que eu falo muito no Instagram. É percepção. Que passa por situações catastróficas e não se abala. E tem gente que passa por uma unha quebrada e o mundo desmorona. Não tem o certo e o errado, mas tem percepção e mudança de percepção. Será que isso é realmente um problema? Será que isso realmente me abala? Será que eu estou me vitimizando? Será que eu sou muito narcisista e egocêntrica ao ponto de achar que nada de ruim pode me acontecer e que aquilo me limita? Será que eu ainda não encontrei a minha força para sair deste problema e transformar a situação? E a gente tem essas limitações. E o Sagitário fala muito sobre a quebra dos limites, a quebra das fronteiras. Né? Então, isso às vezes nasce com a gente, isso às vezes a gente busca. E muitas pessoas precisam buscar isso através do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma sabedoria de liberdade. E tem gente que pensa, esses dias eu estava no curso esse final de semana, e eu ouvi de uma pessoa que está fazendo o curso comigo, assim, eu sempre quis a liberdade e talvez por isso eu não tenha casado e tido filhos. E na missão de alma da pessoa, no mapa dela, tinha lá a questão da maternidade. Ela está próxima aos 40. Foi assim, olha, minha dica, assim, tenha filhos, pense em ter filhos. Isso está na sua missão de alma, isso está na sua realização maior, no propósito maior. Aí eu nunca quis, porque eu sempre quis ser livre. Falei, mas quem disse que casar e ter filhos é perder a liberdade? As pessoas, elas usam essa palavra de uma maneira equivocada. A liberdade é justamente isso que você é uma pessoa livre, você é uma pessoa extremamente livre. Por quê? Porque você tem os seus conceitos, você tem a sua verdade e você faz o que você quiser com ela, você não se submete, você escolheu o seu caminho. Eu sou cristã, eu acredito em Deus,
estou professora, já estive outras coisas na vida e eu faço o meu caminho. Isso é a liberdade da gente escolher. Hoje, não é que nem você vendia suas coisas lá. Antes eu era vendedora e hoje eu sou professora. E amanhã eu posso ser, não sei, atriz, psicóloga, o que eu quiser. É a verdade que o autoconhecimento traz, porque a gente se conhece, a gente entende os nossos valores, as nossas convicções. E aí sim eu quebro as fronteiras. Você é casada, tem 3 filhos, um monte de negócio que é extremamente livre, ou não? Eu me vejo extremamente livre simplesmente porque eu faço escolhas, né? Por poder fazer escolhas. Mas eu acho que se eu tivesse que fazer uma escolha, olha que engraçado. Porque essa questão da liberdade, a liberdade ela é um conceito complexo, né? Se a gente parar para pensar. Porque às vezes eu vejo pessoas falando assim, não, eu sou livre, mas você vê ela está presa a um rótulo que ela escolheu como liberdade, mas ela está tão presa àquele rótulo que ali ela já perdeu a liberdade. Ela não é livre. A partir do momento que você fala assim, se eu escolhi isso para ser livre, você já está preso àquele rótulo, você já perdeu a liberdade. No conceito da palavra liberdade, você já não é. Então, é um conceito complexo, né? A questão da liberdade. Mas se você parar para pensar, essa questão da gente falar assim, nossa, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Para mim, eu sempre fui livre para poder tomar qualquer decisão e mudar de decisão a qualquer momento, falando assim, eu posso fazer isso agora, posso mudar de opinião em qualquer momento e voltar atrás e tá tudo bem, tá tudo certo. Por quê? Porque eu tô aprendendo, eu tenho liberdade de pensamento, de expressão, não tem problema. Isso para mim é indiferente. Então, esse caso que você trouxe da moça, né, que falou assim, eu quero ser livre, né, por isso que eu não vou ter filhos, eu acho que quando a gente já não é. Você já não é livre. Entende? Porque você está se prendendo a um rótulo de que só é livre quem não tem filhos. Então você já não é livre. Entende? Porque você, para não ter. Elas colocam o conceito de liberdade no ir e vir. Como se elas fossem ver trancadas em casa. Exatamente. Porque tem um filho. E o filho, realmente, é uma coisa que você não tem mais escolha, né? A partir do momento que você tem pro resto da vida. Mas isso não quer dizer que você não é livre, né? Você agora tem mais uma outra parte sua. E isso aconteceu também com uma outra pessoa que estava buscando uma menina que estava buscando se relacionar com um homem. E este homem, ele precisava estar num relacionamento aberto ou fazer parte de um relacionamento aberto. Porque ela queria ser livre e ela só estava buscando isso. Eu falei, você já percebeu quando você está presa numa ideia de liberdade que só te aprisiona? Porque se amanhã você quiser casar e ter filhos, você não vai. E a liberdade é justamente esse trânsito. A liberdade é o trânsito entre estar aqui e estar ali. E não é o ser, né? É o estar. A partir do momento que eu mudo a palavra eu sou, não, eu estou. Eu estou livre, eu estou casada, eu estou namorando, eu estou professora, eu estou astróloga. E eu posso estar outra coisa lá na frente. Né? E a liberdade assusta. E a gente faz o quê? A gente se limita. Porque se eu falo assim, Carol, você pode tudo. É muito mais difícil do que eu falar, Carol, você só pode dar aula de inglês. Não, se você quiser ser professora de espanhol, você pode. É difícil, né? Porque você vai partir para novos caminhos e novas escolhas e mais crescimento. Mas isso que você falou, você pode tudo, talvez é o que mais assuste realmente as pessoas. Porque quando você fala assim, ó, talvez a imagem, né, o significado. Porque não é o problema, não são os fatos, né? Não são os acontecimentos, é o significado que a gente dá para aquilo que acontece, né, na nossa vida. Independente, não existe algo bom e algo ruim. Não existe coisa ruim, não é isso. Não é o que te acontece, é o significado que você dá para aquilo que vai determinar o que aquilo vai representar na tua vida. Mas quando você diz assim, por exemplo, a maternidade, às vezes o rótulo que algumas pessoas têm em cima da questão da maternidade, a mãe é alguém que não é livre, a mãe vai saber o tipo de mãe que aquela pessoa tem na cabeça. Depois que eu me tornei mãe, a minha vida foi extremamente próspera, a minha vida foi extremamente mais livre, porque, nossa, gente, eu tenho a liberdade de viajar, de fazer as minhas coisas, porque eu consigo organizar e deixar os meus filhos, e levar os meus filhos. Eu adoro fazer as coisas com eles. Então,
é o significado. Às vezes, ressignificar a questão de maternidade para essa pessoa e tornar o rótulo de maternidade mais livre para essa pessoa pode trazer uma... É muito louco isso. As pessoas, elas rotulam as coisas e aí, às vezes, elas querem se encaixar numa caixinha, né? Bom, enfim, é muito complexo esse conceito de liberdade. É muito complexo. E é também uma questão da sabedoria. Porque se você for olhar hoje, tudo que a gente vê de meme, de coisas sobre mães, por exemplo, no Instagram, estão falando das dificuldades de ser mãe, do que você deixa de fazer sendo mãe, de qual é a sua rotina sendo mãe. E não os outros conceitos que a maternidade ou a paternidade, né, para os pais, enfim, traz. E aí, não, porque ser mãe é isso. Ser mãe, você nunca mais vai dormir. Porque ser mãe, você nunca mais vai viajar. E você tem que carregar o filho e não sei o que. E não é muito além. Só que a gente pega o frame dos 30 segundos do Reels, do post que tá ali no seu feed, da palavra que alguém fala na rua e você toma isso como verdade. Sagitário também é a verdade. A verdade qual? A verdade divina, a verdade absoluta, a verdade maior, que ela é o quê? Ela é intangível, ela compreende tudo. A verdade, se você vai estudar filosofia, se você vai estudar mitologia, se você vai estudar astrologia, se você vai estudar psicologia, você vai ver que a verdade, ela permeia várias esferas e várias vertentes, e que tudo é verdade, desde que você observar e ver onde que você naquele momento se encaixa, em qual verdade. Eu sou uma pessoa que tem uma linha muito junguiana, né? A gente tem 3 nomes, né, fortes da psicologia, que é Freud, Jung e Adler. Adler é o menos, mas Freud, Jung mais. Eu sempre me identifiquei com Jung. Me identifico muito com Adler hoje, que é uma vertente diferente. E tudo bem, tudo bem. Também faz parte da verdade divina. E a gente vai buscando esse conhecimento e vai agregando. Mas olha, você trouxe uma coisa muito sábia. Você é muito inteligente, né? Você fala umas coisas que são muito, muito incríveis, mas você tem uma coisa que você falou que pegou muito, que é essa coisa que a gente só fala do lado, né, que toca mais. Mas por que essas coisas, elas vendem mais? Por que o ruim vende mais? Porque o nosso cérebro é pessimista, por natureza. Nós somos pessimistas por natureza. Porque é uma forma da gente se proteger. A nossa biologia, a nossa fisiologia é feita para sobrevivência. Somos igual um macaco, um leão da selva. A gente visa sobrevivência e proteção. Se o meu cérebro, ele me protege, ó, cuidado, hein? Ó, não faz isso, hein? Ó, ali é um penhasco, hein? Ó, não come isso. O nojo é uma emoção de defesa e sobrevivência. Credo, não será? Ele me afasta do perigo. O nosso cérebro, ele é naturalmente pessimista para nos proteger. Então, é por isso que a gente aprende, às vezes, mais na dor do que no amor. É por isso que, às vezes, o tapa, né, que era muito usado até, sei lá, pouco tempo atrás, ele ensinava mais do que você falar, filho, não faz isso, toma um tapa, nunca mais faz. Né? Não tem essa teoria, assim, que a gente usa? Por quê? Porque na dor, na dificuldade, a gente acaba aprendendo mais, porque o nosso cérebro, ele capta mais, ele absorve mais na dificuldade. Por isso que a gente tem um trabalho muito maior para ser otimista do que para ser pessimista. Porque é um trabalho de remodelação das nossas conexões neurais para a gente conseguir pensar de maneira otimista. Então a gente absorve mais. E é por isso que vende mais. Porque esses dias eu estava até vendo um meme, e aí era uma coisa mais ou menos assim. Encostei do lado de uma colega de trabalho e falei, nossa, como segunda é difícil, né? Ela falou, eu não acho, porque segunda, né? Poxa, eu tenho aqui, tenho um trabalho, tenho saúde, lá, Deus me livre, positividade tóxica. Eu falei, gente, achei ela tão querida, né? Porque é o lado que eu olharia real, assim, real mesmo, real. E eu falei, pô, positividade tóxica, o caramba. Só que tá tão legal falar mal de tudo, que se você fala bem de tudo, o que acontece? Positividade tóxica, porque o pessoal acha muito lindo e muito legal criticar tudo. Só que já é uma maré tão incrível na internet, é uma manada tão maravilhosa que se acha, sabe? É incrível falar mal de tudo, criticar de tudo, que tá ok. Então, assim, eu nem critico, assim, eu não sou do tipo de pessoa que se eu discordo, eu vou lá e comento, entendeu? Eu guardo pra mim e fico pensando. Mas você falou real.
a gente não dá nem para falar. A gente está falando agora disso aqui na live, mas você não dá para você comentar. É sempre a positividade. Se você for falar alguma coisa, a positividade vai ser a positividade tóxica. Então, a gente tem que vender aquilo que é mais negativo mesmo, no caso. Vende mais, né? E a questão, por exemplo, da astrologia. Vende mais eu falar quais são os piores signos. Qual é o pior signo para você se relacionar? Qual é o pior lado de cada signo? Fazer videozinho e meme com características negativas de cada signo. E todo mundo tem. Todo mundo tem um lado ruim e um lado bom, porque todo mundo é luz e sombra. E o caminho é a integração da luz e da sombra. Ou seja, eu sei o meu lado difícil e eu reconheço. E eu tento desviar deste caminho. E essa positividade tóxica, realmente tem gente que vende. Aí é que tá, né? Aí é que tá a sabedoria. Aí é que entra a sabedoria que a gente tem que integrar. Tem gente que vende uma vida maravilhosa que não existe. Não existe uma pessoa que está 100% bem o tempo inteiro, que resolve todos os problemas no piscar de olhos, que não chora, que não sofre, que não tem cólica, que não tem. Ao contrário de perfis que vendem uma forma de pensar mais otimista e que vendem conceitos, vendem no sentido não é de vender, tá? Mas, enfim, de que colocam ali conceitos para a gente aprimorar as nossas virtudes. Não é que você tem que ser feliz todo dia, acordar linda, maravilhosa e plena todos os dias, amando aos outros como a si mesmo. Tem dias que você quer que o mundo se acabe em barranco para você morrer encostada. E tá tudo bem. Porém, eu saio dessa situação, eu não me mantenho nessa situação, eu consigo contornar essa situação. É para isso que vem o trabalho de muitas pessoas em trazer esses conceitos para que a gente tenha ferramentas para desenvolver as nossas virtudes e no momento do desvio do caminho a gente voltar para a rota rapidamente, né? Só que é legal falar as coisas ruins, né? É legal ser pessimista. Tem uma pessoa no meu Instagram que ela só compartilha nos stories do tipo, meu psiquiatra aqui tá certo, é remédio de não sei o que, eu tô ficando louca, e não sei o que, e memes, né? Memes ligados aí. Você fala, cara, não tá. Isso é o que? É uma negatividade atóxica, sei lá, como é que eu nomeio isso? Então, gente, mas é o que o pessoal acha engraçado, que o pessoal acha, né? E eu fico meio assim, será que é isso? Será que a gente entra nisso aí também, né? Eu não consigo interagir tanto assim, sabe? Nesse caso. Eu entrei num tempo aqui, nessa questão de internet, que eu falo, não é possível que a gente tá tão fora da realidade assim, sabia? E essa tua coisa que você falou que o Bruno se assusta, né? Da materialização, de pensar positivo, de falar, não, eu quero isso e vai acontecer, Deus, propósito, e depois vem, né, os teus desejos, a tua realização, ela é muito um estado de espírito que a gente tem que alimentar. Porque vendo tudo isso, e você ligar a TV e você viver, você encontrar com as pessoas, é muito fácil você voltar para um estado anterior, um estado a isso. Então, isso é uma prática contínua, é algo que eu preciso todo dia lembrar, que eu falo muito para os meus clientes. Deixa uma frase, eu pintei aqui do meu lado agora, essa parede que eu tenho aqui, ela é de giz, né, de lousa. Então, assim, deixar frases para você, para que, se isso ainda não está integrado, para que se entregue, do tipo, Deus está nas tuas mãos, o meu propósito é o seu propósito, me coloca no caminho, eu sou próspera, eu vou alcançar os meus desejos. Foi muito engraçado que eu estava de mudança. Tem um prédio aqui em Santos, que é onde o Neymar, acho que tem a cobertura. E é o prédio mais que tem na Avenida da Praia, em Santos. E eu tava procurando apartamento, eu fui visitar um. Quando eu cheguei, fui na varanda da sala, é de frente para esse prédio. E aí a corretora que foi me mostrar, eu falei, nossa, adorei esse prédio. Porque eu já tô de frente pro meu próximo apartamento. Aí ela, qual? Eu falei, aquele ali. Aí ela, é? Eu falei, o meu próximo apartamento. Acabou que eu não me mudei para aquele, mas ontem eu tava andando na praia com o Luiz, meu namorado, eu falei, que bom, ó, a gente já veio ver o próximo, que a gente acabou de mudar, a gente ainda tá em fase de mudança, tá uma loucura.
Eu falei, mas a gente já tá pensando no próximo, né? Ele, que próximo? Eu falei, o nosso próximo. Ele falou, mas daqui quanto tempo? Eu falei, o próximo. É o próximo. Você não tá entendendo? É o próximo. Eu passo por ele, eu falo, o próximo. É esse. Só que isso é difícil, porque qual que é o primeiro? Ah, para, o Neymar tem esse apartamento. Tá, eu também. Ué, Também terei. gente, porque se você parar pra pensar, qual é a diferença? Ah, ele é o Neymar. Não, peraí. Energeticamente falando, deve ter alguma diferença. Então, eu posso chegar nesse nível energético também. Primeiro, eu não vejo TV. Não, eu também não. Eu não vejo TV. Eu não sei ligar a televisão. Quando eu falo isso, as pessoas falam assim: ah, mentira. Eu tô falando, eu não sei. Eu tenho aquela Alexia, né? Alexa, que liga a TV. Se eu precisar ligar a TV, eu tenho que pedir para ela. O Bruno fez para mim, porque de tanto que eu falava, Bruno, liga a TV para mim, se eu precisasse ver alguma coisa, né? Eu não sei ligar a televisão. Eu não sei qual, são muitos controles, assim, eu não sabia ligar a televisão. Então, se eu precisasse ver alguma coisa para as crianças e tal, eu pedia para ele ligar para mim. Eu não vejo TV, eu não vejo notícia, eu não vejo nada mais de política, nada. Assim, ó, pode estar caindo. Gente, primeiro, crise. Crise é oportunidade. Crise tem mais dinheiro injetado na economia. Crise, muita gente enriquece, muita gente empobrece. O dinheiro muda de mãos, ele não acaba, entendeu? Então, é o teu mindset que vai determinar aquilo que vai quais vão ser os seus resultados. O que acontece é que tem as pessoas que elas entram naquele negócio de crise, entendeu? E quando eu quero uma coisa, e às vezes essas coisas não é que elas demoram para acontecer, elas não acontecem no tempo que eu quero, eu só entendo uma coisa. Deus vê e ouve coisas que eu não sou capaz de ver e não sou capaz de ouvir. Então é no tempo dele, não no tempo que eu estou fazendo meu movimento. Na hora que for para ser, vai ser. Eu só acredito que vai ser. Pronto, e é. E você sabe que muitas vezes eu me ajoelho e me agradeço. Eu falo assim, Deus, eu agradeço por eu estar vivendo hoje o que eu orei semana passada, o que eu orei meses ou anos atrás. Às vezes eu me olho assim, ó, na mesa com os meus filhos, ou em alguma viagem, alguma coisa, eu falo, meu Deus, eu estou vivendo hoje o que eu orei algum tempo atrás. Olha que engraçado. E eu tenho um painel de visualização lá, né? Eu tenho aqui, eu faço isso. E isso que você está falando de ver o apartamento é muito louco, porque é exatamente isso. Eu já passei em lugares que eu falei, nossa, eu pensei, né? Eu não verbalizei, eu pensei, alguma coisa assim, diferente. Eu vou morar aqui e tal, e de repente morei. Morei. Eu morei. É muito louco isso. Hoje, olha que louco. O prédio que eu tô hoje é que Santos é um ovo, né? Mas a gente tem nomes que saíram hoje e fala Santista vai pro mundo. É um prédio que desde quando eu era adolescente diziam que o Chorão morava nesse prédio. E é uma quadra da casa que eu morava antes, e sempre que eu passava eu falava assim: "Ah, é o prédio do Chorão". O prédio do Para mim esse é o prédio do Chorão. E eu sempre olhei para ele e eu falava: "Ah, legal, eu gosto desse prédio". E hoje eu tô nele. É muito louco isso, né? É muito louco porque e as pessoas não entendem o poder disso, né? Eu também eu não vejo TV, notícia, e tal. Eu vejo assim série e tal, mas muito selecionado no tema que eu quero e que faz bem para minha cabeça assistir. Esses dias eu estava na academia, a TV da academia estava ligada, um programa que passa não sei em qual emissora, que chama Primeiro Impacto. E aí eu só lia o GC. E aí tava assim, tiroteio não sei aonde, policial não sei o quê, explosão não sei aonde, mulher saqueada não sei. Eu falei assim, gente, 7 da manhã. O É. programa chama Impacto. E são essas as primeiras notícias, as primeiras palavras que as pessoas colocam nas suas cabeças todos os dias de manhã. É sério? Imagina como elas vão para o trabalho. Mesmo que aquilo seja só uma lidinha, o que vai para o inconsciente? E o teu inconsciente, ele tem uma memória de 30 teras. O teu límbico tem 30 teras ali. O teu racional não tanto, tá? O teu consciente não. Ele tem ali 10 megas. Agora, o teu inconsciente, ele tem. E é ele que vai tomar 95% das suas decisões. Então, todas as decisões que vão te tornar mais próspero, todas as decisões que vão ser determinantes para o teu sucesso, para o teu futuro, que vão determinar quem você vai ser amanhã, são as decisões que você toma hoje, que vão determinar quem você vai ser amanhã, são tomadas pelo seu sistema límbico, que é o seu sistema emocional. E eles são tomados com base não naquilo que você já decidiu, não com aquilo que você não sabe, que está no teu inconsciente. Por isso que a gente tem que meditar, a gente tem que estar conectado com boas energias, entende? É isso que eu falo. E aí eu falo assim, meu Deus, as pessoas se alimentam desse tipo de notícia. Cara, eu tenho um exemplo da minha família, na minha família. A minha mãe, a minha mãe. Pô, a minha linha direta.
A minha mãe, ela vê notícia de desgraça da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir. Ela conhece todos. O Dateno, isso, aquilo, não sei quem. Não, com todo respeito ao trabalho do Dateno e todos esses outros jornalistas. Eu acho que o trabalho deles é um trabalho sério. Não estou tirando a seriedade do trabalho. Eu acho que levar informação é uma coisa muito interessante. A questão é, o sensacionalismo, a notícia ruim, isso vende. E para vender esse tipo de notícia, então eles vão continuar postando esse tipo de notícia. A questão é que a vida da minha mãe, não sei nem se eu não vejo, eu acho que poderia ter sido muito melhor, muito mais legal, muito mais produtiva se ela não assistisse todos esses programas. Porque ela fica mandando coisa no grupo da família de assalto, da região que está perigosa. Ela fica preocupada, eu entendo a preocupação dela e eu honro isso. Só que, cara, isso tem em todos os lugares. Isso tem em todos os lugares. É o tempo inteiro. Só que se ela se conecta com isso, assim como tem isso acontecendo, tem gente que está sendo protegida em vários momentos. Tem gente que está sendo protegida, que passa, quando a pessoa acabou de passar, teve um assalto ali. Então, só que isso eles não vão mostrar na televisão, entende? Então, assim, a gente não pode se conectar com esse tipo de energia. Você tem que entender que existe uma energia, uma força maior que está te protegendo o tempo inteiro. É isso que você tem que se conectar. A gratidão é a maior força co-criadora do universo. Se conecte com a gratidão, agradeça. Ah, mas eu não tenho motivo para agradecer. Se você está falando isso, você acha que você não tem motivo para agradecer? Pelo amor de Deus, olha, você tem saúde. Dá um passeio lá no Hospital do Câncer, vai lá na Cracolândia, vai lá num lugar bem simples e vê as pessoas realmente em estado de sofrimento, pessoas que realmente têm necessidade. Porque as pessoas, elas reclamam da vida e elas esquecem que elas têm saúde, que elas têm duas pernas, que elas têm dois braços, que elas podem trabalhar, que elas podem fazer tudo, e elas não são gratas pela vida delas, elas não se enchem de alegria. Como as pessoas vivem assim, ó, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ser feliz, e ficam se munindo de notícias ruins na TV. Que vai cocriar o quê? Vai cocriar o quê? Não vai cocriar. E sabe, Carol, que eu sempre falo isso para os meus clientes, tudo é energia, é frequência, né? Então, para quem estuda física quântica e tal, a gente entende um pouco as frequências, né? Os megahertz, qual a frequência do amor, da abundância, do dinheiro, de Deus. E tem um estudo que analisou esses bandidos quando eles estão no crime. A frequência deles é a mesma dos ratos no esgoto. É a mesma frequência. E a gente fala que os opostos se atraem, não, mas a gente se atrai pelos afins. Então, se você quer ouvir rock, você põe na rádio rock, que é 97, 98, sei lá o quê. Se você quer a Jovem Pan, é 100.9. Se você quer outra, é 100.1. Você liga na frequência da rádio e você ouve aquela música. Se você liga na frequência do rato, você vai ouvir a música do rato. Essa frequência está na gente, essa frequência está em todos os lugares. Essas ondas energéticas, elas passam por nós e elas estão em nós. Então, quando eu saio na rua, por exemplo, quando me aconteceu alguma coisa ruim, quando eu vou ver o que eu estava fazendo, o que eu estava pensando, era coisa ruim. Agora, como que eu faço para sair na rua? Por exemplo, primeiro que eu me protejo também dessas notícias, eu não ouço, eu não entro nessa frequência. E quando eu saio na rua, eu sempre falo, eu chamo meu anjo da guarda, eu falo que meu anjo da guarda é sagitariano, porque primeiro que ele é um carro, e de outro que ele apalpa toda a obra, e é um arcanjo. Acho que os arcanjos todos têm a energia de Sagitário. Eu chamo ele de paciencial, porque ele tem uma paciência comigo que ele ganha adicional de insalubridade. Eu falo, paciencial tá comigo, eu tô protegido, eu tô na frequência de Deus. Quando eu tô no carro, eu ponho ele do meu lado, atrás de mim. Eu imagino ele, o rosto dele, ele com a asa dele. Eu falo, paciencial tá comigo, eu tô na frequência de Deus. Aqui ninguém me ganha. Aqui ninguém chega perto de mim. Acabou. Eu tô com ele, acabou. E vou. Óbvio, eu não sou louca, não faço loucuras por aí na madrugada, sozinha na rua. Mas, quando necessário, e mesmo no dia a dia, paciencial tá comigo. E eu tô na frequência de Deus, eu tô na frequência dos arcanjos, tô na 7ª dimensão. Aqui não entro, não sintonizo essa rádio. Né? E a gente esquece. E cada vez que a gente liga um programinha desse, a gente sintoniza, a gente precisa dessintonizar. Não, essa rádio eu não quero, essa música eu não quero, eu não gosto, quero ouvir outra música. Isso também é verdade. Você sabe que esses dias eu tava vendo um vídeo de uma mulher, até deixei de seguir ela. Ela era humorista e ela fazia uns vídeos bem engraçados, só que ela começou a entrar numa de lacração.
E ela começou a pegar uns vídeos da internet e criticar. E aí ela pegou um vídeo de uma mulher que é super co-criadora. Meu, a mulher é sensacional. E ela pegou um vídeo e começou a falar, criticando isso. E aí começou a falar, querendo dizer assim, ó, as pessoas, então vai falar isso para a pessoa da comunidade, para ela pensar positivo e não sei o quê. Cara, eu até parei de seguir ela. Eu falei, ela desistiu do humor mesmo. Largou o humor e agora tá sem graça pra caramba. Tá uma bosta. Aí eu falei, vou parar de seguir porque não tem mais propósito ali, né? Não vou falar o nome que não faz sentido e porque eu quero que ela tenha sucesso, que ela encontre o caminho dela. Aí eu peguei e falei, meu... E vários comentários na mesma vibe. Aí você quer dizer o quê? Que as pessoas que estão... Você acha que só pode pensar positivo quem tem dinheiro. E não é verdade. Por quê? Porque eu vim de uma família muito simples. Eu já morei em lugares extremamente simples. Eu já morei numa casa onde o banheiro era fora da casa, era um banheiro dividido para todas as pessoas que moravam né, era tipo um cortiço, né? E eu sempre pensei positivo. Eu comecei o meu negócio numa sala, no fundo de um negócio, no fundo de um consultório dentário, numa sala de 12 metros quadrados, e eu sentia que eu chegava ali como se ali fosse o Palácio de Versalhes e eu pensava positivo. Então, pensar positivo não está relacionado com a quantidade de dinheiro que você tem na conta. E isso não tem nada... Quem acha que só as pessoas que são ricas pensam positivo está pensando errado, já tá na frequência errada. Porque a tristeza, a alegria, a frequência da alegria e da tristeza não está relacionada com a quantidade de dinheiro que você tem no banco. Até porque o dinheiro, ele não traz a alegria. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoas extremamente ricas, depressivas, porque o dinheiro não preenche o vazio existencial que você tem. E tem pessoas com poucos recursos financeiros extremamente alegres e prósperas. A prosperidade não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem naquele momento. O estado financeiro que você está hoje não determina onde você vai estar amanhã. Né? E isso foi muito real, porque eu vi as pessoas falando aquele mindset, você já via quem ia ser rico e quem não ia ser rico, quem é próspero, quem não é próspero. Você falava, meu Deus, como as pessoas podem ser tão cegas a ponto de achar que só é possível pensar positivo se você estiver num iate no meio do mar tomando champanhe e comendo morango. Gente, isso é surreal. Isso é ridículo. Você pensar isso aí, você tá totalmente fora da casinha. Não tem nada a ver. Financeira, quando a pessoa já é rica de dinheiro, ela já passou por muitas camadas de prosperidade dentro da cabeça dela. Ela já entendeu muitas outras coisas. O dinheiro, ele vem depois. Óbvio, tem gente que herda, tem gente que carrega. Mas assim, a pessoa que cresceu e ganhou dinheiro e mantém o dinheiro e mantém o crescimento, ela já atualizou muitos softwares ali dentro do HD dela para ela chegar lá. O dinheiro não vem assim. Você pode ganhar na Mega Sena e ficar pobre um ano depois. Mas você sabe que tem um estudo que diz que as pessoas, 95% das pessoas que ganharam em prêmios como Mega Sena, prêmios que se tornaram milionários, né? Com prêmios de loteria, 95% ficaram pobres 5 anos depois. Por quê? Dinheiro é energia. Então você imagina como se fosse uma lâmpada, né? Se você não está preparado para receber aquela quantidade de energia, você não vai dar conta. É como se você colocasse uma lâmpada para receber uma energia gigantesca ali. Uma 220 ali. Não, o que acontece? Ela vai explodir, ela não vai dar conta. Então, energia é tudo que há, não tem, nós somos todos energia. Então, se você não está preparado para receber aquela quantidade energética que está chegando na tua vida, você não adianta, você não vai se conectar com aquilo. E você vai perder aquilo. E você sabe que eu falo muito sobre isso com os meus alunos, sobre prosperidade, sobre mudança de mindset, porque para falar inglês também existe uma mudança de padrão emocional também, porque afeta muito o cognitivo. E esses dias eu comentando com os meus alunos, eu falei assim, tá, quanto vocês... Porque a gente estava assistindo um vídeo em inglês, que era três coisas que você faz agora para manifestar qualquer coisa que você quiser na sua vida. E aí eu falando com eles, eu falei assim, tá, o que vocês fariam agora? Se vocês tivessem um gênio da lâmpada, o que vocês pediriam para mudar na tua vida agora? E um dos meus alunos falou assim para mim, eu não gosto de pensar isso nem em português. Eu falei assim, por quê?
Ele falou, não, pra mim, não, não, não. Só que você via que ele tinha várias crenças ali em relação ao dinheiro, que ele se sentia desconfortável pensando nessa questão do dinheiro, porque para ele o dinheiro é sujo, pessoas que têm dinheiro são arrogantes, pessoas... Nós temos, nós como seres humanos, temos na nossa cabeça várias crenças em relação ao dinheiro que são imputadas no decorrer da vida, que nos impedem de ser prósperos, que nos impedem de ganhar dinheiro. E essas crenças fazem com que, quando a gente vê alguém ganhando dinheiro, quando alguém vê alguém prosperando, você olhe com inveja, porque sim, todo mundo sente inveja, você olha e fala assim, nossa, que absurdo, olha isso, olha aquilo. E aí você começa a tirar o mérito daquela pessoa que tá prosperando, que tá ganhando dinheiro, e você afasta aquilo. Todas as vezes que você fala, por exemplo, nossa, jamais teria um avião, que absurdo, olha a despesa que isso traz, jamais teria um helicóptero, que absurdo, jamais teria uma casa de 17 milhões, que são absurdos. Você está afastando aquilo de você, entendeu? Por quê? Porque você tá jogando a mensagem para o universo de que aquilo não é para você. Eu quero ter 2 aviões, não quero ter um, quero ter 2. Porque um para mim é pouco, quero ter 2. Entendeu? A mudança, ela é a chave, né? É o eureka. Exatamente. É a mudança de padrão de comportamento. São as crenças que vão determinar onde você vai chegar, quem você é. Onde você está hoje não determina nada. É o que você pensa que vai determinar onde você vai estar amanhã. Tem pessoas que... Olha como sua vida mudou de um ano para cá. Observa, você não está no mesmo lugar. Agora, se você estiver no mesmo lugar que você estava de um ano para cá... Para pensar o que você está fazendo, que está tão fora do padrão assim. Porque a vida é para ser, né? Sempre um progresso. Você sempre tem que estar melhorando. O que você precisa fazer hoje para melhorar amanhã? A vida é movimento. E toda vez que você está estático, poxa, toda vez que a sua vida está parada, ela está morrendo. É isso. Vida é movimento. E isso, movimento, me trouxe muito uma coisa. Eu estou fazendo um grupo de constelação, né? Formando em constelador, e em outubro eu vou ter um grupo de constelação em São Paulo. E aí eu estava convidando as pessoas, e muitas pessoas primeiro não conhecem a constelação, têm uma visão equivocada, mas as que já entenderam, muitas não querem ir. Assim, mas imagina que eu não quero mexer nisso. E a constelação, ela é sobre movimento, é a gente colocar situações da nossa vida ruins, que nos atravancam, que estão trazendo estagnação, em movimento. E as pessoas, muitas, não querem fazer esse movimento, por mais doloroso que seja. É um movimento de liberdade, é um movimento que vai trazer outras coisas, que vai trazer a prosperidade. E as pessoas falam, não quero mexer nisso, e preferem. Tudo bem que cada um tem o seu tempo, às vezes não é a hora da pessoa, mas eu acho, assim, para mim é impactante ouvir de alguém que ela não quer fazer um movimento de mudança, um movimento de melhoria. E assim, uma obra, né? Você vai fazer uma obra, a rua tá esburacada. Eu vou ter que bloquear aquela rua, vai vir um monte de máquina, vai fazer barulho, eu vou arrebentar a rua, eu vou reconstruir a rua e ela vai virar um tapete, uma passarela. Mas eu não quero, eu prefiro a via esburacada, eu prefiro a via interditada do que passar por uma obra. Eu não consigo entender, né, hoje, no meu padrão, o que é que... Né, por quê? É basicamente assim, por quê? Vamos tentar fazer esse movimento. É um movimento, às vezes, pequeno. É um movimento que não vai te trazer uma obra de uma avenida. Às vezes é só dar uma consertadinha na calçada. Pronto, você já vai passar melhor por aquele caminho. Mas a zona de conforto é um lugar muito quentinho, né? Para a maioria das pessoas. Eu trabalho com marketing de relacionamento, né? No propósito de poder também ajudar outras mulheres a ter renda extra, sair de situações onde elas estão em relacionamentos abusivos, enfim, qual é a realidade de muitas mulheres hoje? Elas estão em relacionamentos ou elas estão em situações que elas não veem possibilidades de mudança, querem renda extra, mas não sabem como sair daí. Então, eu tenho uma rede, né, de marketing e relacionamento onde eu ofereço essas possibilidades para as pessoas. E você falou uma coisa que conectou muito com isso e me trouxe esse insight aqui, me lembrou de uma situação que aconteceu comigo essa semana. Cara, você oferece uma possibilidade de mudança, de ganhos a partir de R$1.000, R$1.500 até R$100 mil, R$500 mil por mês. E tem
adolescente que tem medo de ganhar dinheiro, medo de fazer dinheiro. E aí você fala assim para a pessoa, fala assim, cara, eu estou com você, eu vou te ajudar. E a pessoa, ela diz assim, não, mas é que eu vou falar com meu marido e eu tô não sei o quê. E você vê que a pessoa, ela quer, ela veio te procurar. Não sou eu que abordo, eu não abordo ninguém. A pessoa vem me procurar porque ela quer a mudança, ela quer fazer algo diferente. E quando ela começa a ver que ela vai ter que romper com alguns padrões inconscientes e emocionais para que aquela prosperidade aconteça na vida dela, ela já começa a ficar desesperada. E adivinha? Medo da riqueza, porque a pobreza a gente já conhece. E a riqueza? E eu falo isso. Mas que medo é esse que você tem de ganhar dinheiro? Aí teve uma que falou assim, eu sei, eu preciso romper isso. Eu falei, se você não fizer isso por você, faça pela sua filha. Olha para ela. Você querer viver na pobreza, tudo bem. Agora olha para tua filha, vê se ela merece isso. Ela é uma criança. Aí ela, eu sei, eu preciso mudar isso. Só que ela tá com um namorado que também tá na mesma mentalidade de pobreza que ela tá. Que ela estava muito decidida e o namorado falou, não, isso aí você vai ter que arrumar mais 2 horas de trabalho por dia e tal, isso aí não sei o quê, e tirou meu, você vê, nossa, dá dó, você fica assim, ó, quando eu escuto, quando eu escuto, juro, meu coração dói, só que assim, imediatamente, eu tenho que ser fria, imediatamente falo assim, tudo bem, e aí essa pessoa não tem mais a oportunidade dentro da minha rede, ela não pode mais. Assim, por uma decisão minha, porque quer, não quer, não quer, mas é de doer o coração. Você fala assim, eu fico muito, muito impactada de ver quantas pessoas negam a prosperidade, quantas pessoas negam o dinheiro na vida delas e elas não percebem. É mais fácil eu reclamar do governo, é mais fácil eu colocar a culpa no governo, é mais fácil eu responsabilizar o governo por eu ter qualquer recurso. Então, cada povo tem o governo que merece, infelizmente. É muito louco, é muito louco isso. Eu fico chocada, quanto mais eu conheço as pessoas nesse sentido, mais eu vejo que é muito real isso que você falou. Eu fico impactada também. Eu fico impactada quando eu vejo isso. E trabalhando agora com as mulheres nesse sentido, eu vejo que isso é muito frequente. É muito frequente. Assim, é isso, a gente vai trabalhando isso que eles querem chamar de positividade tóxica, mas que não é, são ferramentas que a gente tenta trazer aqui, a gente traz, mas quem quer pega, quem não quer, é isso, não volta, para que haja uma mudança dessa mentalidade, porque é mais fácil eu ficar na pobreza, é mais fácil eu ficar no pessimismo, é mais fácil eu ficar na dificuldade, a abundância, o crescimento. E às vezes a abundância é eu sair de 1.000 e ir para 2.500. Não é que eu vou para 500 mil. Não. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, já ela dobrou o padrão de vida. São 100%, 200% de crescimento. As pessoas não fazem essa conta. Se hoje eu ganho 500, amanhã eu ganho 1.000, eu já dobrei. Ai, mas 1.000 ainda não dá para nada. Mas já é o dobro de 500. Já é 10 vezes mais que 100, que era de onde eu parti. Exatamente. É isso que a gente traz, né? Eu sei que você traz isso tanto no perfil que você tem, né? No Eu Sou Carol, né? Eu sou Carol. Sou eu, E também com o estudo, que é essa sabedoria, que é esse tema que é tão forte essa semana, né? Por isso que eu falei, cara, a Carol é o queijo e a goiabada deste Romeu e Julieta dessa semana, que ficou perfeito. Porque você tem essa sabedoria, essa consciência divina, filosófica, e a sabedoria intelectual, acadêmica. E você usa as duas coisas, né? Isso é Sagitário, é a integração dessas duas verdades, a verdade de Deus e a verdade da Terra, a verdade divina, a verdade do homem, a sabedoria filosófica e a racionalidade, para fazer essa integração e essa transformação que traz a maturidade. Sagitário é o mestre, é a maturidade. É o crescimento, Cara, eu já. Aqui, esse território eu já conheço, eu vou para outro território, eu vou para outra língua, eu vou para outro saber, eu vou para outro mindset, eu vou para outro caminho, né? E eu sou eternamente grata por você ter madrugado. A gente podia ficar aqui, eu acho que até mais ou menos meio-dia, se deixasse. Você ter caído da cama às 6 da manhã para estar aqui. Sair da cama. Olha aqui só por você. Eu acordo cedo só em 2 situações. Para fazer live com você e quando eu tô na expansão. Ah, olha só. Olha só. Me comparou com expansão, me colocou no patamar. Eu já ganhei a minha semana, entendeu?
Não, mas você sabe que semana que vem eu vou estar lá, né? Vai falar, ai, bati aqui. Último É módulo. Ai, que bom. Olha só, na lua cheia, que maravilhoso. Expansão da consciência na lua cheia. Vai ser Último incrível. módulo. Segunda-feira você não vai conseguir assistir a live, né? Eu consigo, sabe por quê? Porque eu vou pra lá, eu posso ir assistindo no caminho, eu vou pra lá cedo, eu saio pra ir pra lá cedo, tem que estar lá às 11 horas. Então você vai ouvindo que a gente vai falar da lua cheia e dos eclipses que a gente vai ter. Um eclipse dia 14 de outubro que vai ser fortíssimo, não acontece há 25 anos na intensidade que vai acontecer. Então já fica o convite para segunda que vem, às 7 da manhã, Maravilhoso. aqui offline, acompanhando. E São todas as segundas as lives? todas as segundas às 7. Ah, uma vez por semana dá pra acordar cedo pra assistir, então, tá vendo? Ó, não, eu vou assistir sim, com certeza, e eu tenho uma conexão muito, muito forte com a lua cheia. Então, olha só. Combinadinho. Aí vocês vão para o expansão com as bênçãos da lua cheia, na energia já pré-eclipse. E essa semana, gente, vamos usar essa sabedoria que a Carol trouxe, que a gente falou aqui, para a gente expandir, crescer, sair do lugar comum, sair da zona de desconforto, que não é mais de conforto, é de desconforto, e mudar esse pensamento. A gente tem Sol entrando em Libra, as coisas vão ficar um pouco mais leves no nosso inconsciente aí no próximo mês. Porém, essa é a última, digamos, não é a última janela de oportunidade, mas essa é uma grande janela de oportunidade que a gente tem até 14 de outubro para fazer as coisas. Porque entrando na energia dos eclipses, a gente vai ter aí um outubro, novembro mais intenso, as coisas vão estar mais borbulhantes. Agora é a hora da gente focar. Eu quero lançar projeto, quero fazer reunião, eu quero mudar de emprego, eu preciso mudar currículo, atualizar meu LinkedIn, entrar para a rede da Carol, fazer mapa astral comigo, fazer terapia, arrumar o armário, contratos. Essa é a hora, até 14 de outubro, para a gente fazer isso. Então vamos aproveitar essas Vamos oportunidades. pra cima. Que adorei. Muito obrigada, viu? Desço, boa semana, bom pré-expansão para você. Obrigada, viu? E todo dia que você quiser acordar cedo e entrar, a casa é sua. Combinado, obrigada. Um beijo. Bye, bye.